Na Rádio Ativa, Antenada Nativa. Apresentação Ana Leone. Olá, bom dia ouvintes, bom dia internautas, bom dia você que está aí no aplicativo, que está aí nas ondas do rádio, muito bom dia. Começando mais uma Antenada com Ana Leone, numa manhã de sábado, ainda aqui meio nublado, quente, meio abafado aqui em Caxias. Como sempre, eu gosto de deixar uma mensagem aqui, né, nesses tempos de pandemia, para que todos se cuidem, se protejam. A pandemia não acabou, como disse o presidente, eu digo ao contrário, a gente não está no finalzinho de pandemia, a gente nunca esteve perto do finalzinho, a gente nunca zerou os casos de Covid, não tivemos o fim de uma primeira onda e já estamos numa segunda onda com muitos casos de Covid, tanto de contaminados quanto o aumento de mortes no Brasil inteiro. O mapa do Brasil está quase todo vermelho. Isso significa que a doença está aumentando em todo o país. Os hospitais estão superlotados e não é fantasia, não é mentira, porque a gente está sempre em contato com as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, que estão trabalhando na saúde e que nos informam diariamente, traz diariamente essas informações, né? Porque às vezes as pessoas ficam dizendo que a mídia está mentindo, está inventando. Não, a gente sabe disso porque temos pessoas, colegas, né, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, né, pessoas que trabalham lá dentro do hospital, na limpeza, porteiros, sejam em qual área que for, e nos traz essas informações, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente está com quase 400 pessoas esperando na fila. Aqui em Duque de Caxias os casos são alarmantes, embora a gente não tenha essas notícias pela Secretaria de Saúde, assim como está ocorrendo no Brasil inteiro, mas a gente fica sabendo dos casos e os casos estão cada vez mais próximos da gente, porque nessas últimas semanas, conversando com vários amigos e amigas, eles contando, relatando de quantas pessoas eles têm perdidos nessa segunda onda, né? E quantas de nós estamos contaminados. Muitos de nós estamos contaminados, muitas colegas, graças a Deus, estão conseguindo se recuperar, se estabelecer, mas todo cuidado é pouco. O comércio está aí, está aberto, as pessoas estão andando na rua como se nada tivesse acontecendo e enquanto isso, as pessoas não tiverem consciência e ficarem ouvindo aqueles que deviam ser responsáveis, né, por estar afirmando e protegendo a população, diz ao contrário, essa pandemia não vai cessar, porque a vacina ainda vai demorar um pouco a chegar. Então, assim, gente, se protejam, protejam os seus, protejam a sociedade. Tá bom? Então, a gente hoje vai dar continuidade ao tema da violência contra a mulher, né? A gente está sempre aqui debatendo esse tema, porque é um tema muito relevante. Daremos continuidade ao tema do combate à violência contra a mulher. Pode até nos parecer repetitivo, mas não é. Vivemos num dos municípios que apresentam números alarmantes de feminicídio. Por isso, a Antenada tem frequentemente abordado esta questão. É urgente a desnaturalização destas temáticas.
dessas práticas, que traz muito sofrimento e deixam muitas vítimas, porque a violência contra a mulher é uma violência de todas nós, todas nós, todas nós. Hoje receberemos mais 3 estudiosas sobre o tema, mas não apenas porque elas atuam na linha de frente no combate às formas de violências encontradas na nossa sociedade. Mas antes de chamá-la, eu farei a seguinte leitura. A década de 80 é marcada por um processo de revitalização da sociedade civil que ganha cena pública na luta pela democratização e reivindicação de direitos, mas representou também um verdadeiro paradoxo entre o protagonismo de diversos movimentos sociais e o avanço de processo de reorganização do capitalismo em escala mundial, com as sérias implicações para os países periféricos e dependentes, entre estas a da redução do papel do Estado e da regressão de direitos. A sociedade civil teve grande importância neste processo de luta por direitos. Passará a partir de novos espaços, como os dos conselhos gestores, na formulação e controle das políticas, especificamente aquelas de âmbito social. É nesta década que se verá o surgimento dos denominados fóruns da sociedade civil, espaço de articulação coletiva das mais variadas representações, como sindicatos, movimentos sociais, universidades, associação de usuários dos serviços, entre outras. Eu termino a leitura aqui, mas encontrarão na internet com o título Fórum Municipal do Direito das Mulheres de Duque de Caxias. História, luta e resistência. Foi escrito por Hebe Campinha dos Santos, assistente social e doutora em serviço social pela PUC-Rio, professora da Escola de Serviço Social da UF, por Ivanete Conceição da Silva, pedagoga e especialista em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, pela PUC, militante do Movimento Negro Unificado, e por Luciene Medeiros, historiadora e doutora em Serviço Social pela PUC-Rio, professora do Departamento de Serviço Social da PUC. É importante que tomemos posse dessa ação, porque precisamos construir uma sociedade não violenta e com práticas igualitárias em todas as esferas da vida pública e privada. E aí, a partir dessa abertura, eu convido aqui para falar agora um pouquinho com a gente a irmã Euridice Alves. Bom dia, irmã. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem. E a senhora, como tem passado? Tudo bem. Uma alegria estar falando com você e com todos que nos ouvem nessa manhã. Então, gente, vou falar aqui um pouquinho, brevemente, como eu conheci a irmã Euridice. Eu conheci a irmã Euridice há pouquíssimo tempo, mas é aqueles encontros que não são, nos últimos tempos, né? Não são presenciais, são virtuais, né? E a internet tem o seu lado, né, negativo, mas tem esse lado muito positivo, que é de unir, de unificar as pessoas, de trazer conhecimento, né, dessa estrutura que a gente está vivendo agora nessa pandemia. E essa pandemia é uma das coisas... Não vou dizer que é coisa positiva, que nessa pandemia não tem nada de positivo, assim, né? Mas algumas coisas que nos aproximou, né? E uma dessas coisas a internet trouxe para a gente. Eu conheci a irmã através de uma live que ela fez com a professora Luciene Medeiros. E, assim, foi muito bacana. Fiquei muito encantada assim, com a fala da irmã.
E aí, no último dia 28, nós aqui do município de Caxias tínhamos uma atividade que era pelo Conselho Municipal do Direito das Mulheres de Duque de Caxias, qual o fórum tem 6 mulheres que fazem parte desse conselho, 6 conselheiras. E aí a gente convidou, né, a irmã Euridice para estar junto com a gente, falando pelo dia 25 de dezembro, que é o Dia Internacional de Luta de Combate à Violência contra as Mulheres. E aí foi uma live assim, maravilhosa, com a participação da irmã, com a participação das companheiras do Fórum de Mulheres e mais uma outra companheira aqui, que é do nosso movimento de Caxias. Então, assim, madre, irmã, é uma honra, é um prazer recebê-la e compartilhar com o público da rádio, né, da Rádio Ativa, o tanto de conhecimento que a senhora tem sobre o nosso tema. Pois não? Não, para mim também é uma grande alegria poder contribuir e interagir com esse público e estar falando de um tema que não é um tema muito agradável, mas hiper necessário da gente falar em função da gente, de fato, superar esse drama que é a violência contra as mulheres. Estou muito contente de participar. Obrigada. Além de ser do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, a senhora está ligada ao enfrentamento de violência sexual de crianças e adolescentes. Como é a trajetória deste engajamento? Tá, então, eu moro aqui em Manaus, né, e atuo já há mais de 10 anos numa rede que a gente chama Rede Um Grito pela Vida, que é de enfrentamento à violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, e de modo particular com um olhar para essa questão do tráfico de crianças e de mulheres. Por causa desse meu engajamento, que já faz mais de 10 anos, eu também passei a integrar, quando cheguei em Manaus, uns 2 anos depois, um comitê estadual de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, representando essa rede. E nos 2 últimos anos, novamente, o pessoal me pediu, então, a coordenação desse coletivo, que é um coletivo que reúne as diversas organizações que trabalham com a infância no enfrentamento à violência sexual. Organizações da sociedade civil e também diretamente com as secretarias e os serviços públicos que devem garantir a proteção e a superação dessas violências. Então, hoje, eu coordeno esse coletivo, que é mais de 30 organizações, e a gente faz um trabalho intensivo de prevenção à violência contra criança e adolescente, de incidência política na linha de garantir que os serviços públicos da saúde, da assistência social, da segurança, cuide das nossas crianças e adolescentes, tratem os casos de violência, garantam políticas públicas para coibir o crescimento e também incentivamos as denúncias e monitoramos os casos quando essas acontecem, que infelizmente acontecem em larga escala aqui no nosso estado e no nosso país, né? Diz que a cada 2 horas, uma criança e adolescente entre 10 a 14 anos é vítima de exploração sexual. Então é um drama assim muito sofrido, muito gritante, que a gente tenta coibir, denunciar e também prevenir para que reduza esses índices. É muita coisa, né, irmã? Muita coisa. Na realidade, você vivencia violência contra nós, mulheres, nas 3 fases, né? Na infância, na adolescência e na fase adulta. Nos dê notícia de esperança e conforto, contando que a violência contra as crianças em Manaus vem diminuindo. Como anda o cenário nas três fases? Olha, Ana, eu gostaria muito de dizer para vocês que a violência está diminuindo, mas infelizmente é com dor no coração que eu digo que o quadro não tem reduzido. Nós temos nos últimos anos percebido ascendência tanto na violência contra as mulheres quanto na violência contra a criança e adolescente, né?
e Juventude. E nesse ano da pandemia, esse quadro, infelizmente, se agravou, apesar de que, com a violência contra as mulheres, isso está sendo mais evidenciado, né? Nós vimos aí no relatório do Fórum de Segurança Nacional que aumentou 22% os casos de feminicídio, né? Contra as mulheres, que a gente, com muita tristeza, fala disso, porque são mais de 1.800 mulheres mortas neste ano de 2020, né? Mortas, e desses 631 considerados feminicídios e outros homicídios envolvendo mulheres. Mas a grande maioria dos outros também era feminicídio, porque tem muita dificuldade ainda. A lei do feminicídio é uma lei muito recente, né, de 2015, e na maioria dos nossos serviços de segurança, nas delegacias, o pessoal tem dificuldade ainda de admitir que a maioria dos crimes contra as mulheres são feminicídio, ou seja, são mortes pelo fato simplesmente dela ser mulher, né? Resultado dessa cultura patriarcal, misógina que a gente vive, que tem as mulheres como objeto de consumo, objeto de poder e objeto de satisfação dos desejos sexuais, né? Do outro gênero. Então, a questão da violência contra as mulheres. Nós temos os números dos feminicídios, mas temos também, nas estatísticas, uma redução das notificações das violências, que é compreensível por causa desse tempo de pandemia, que os serviços, embora alguns ainda atuantes, embora as redes da sociedade civil, como é o caso do fórum de vocês, do nosso fórum aqui em Manaus, e no Brasil todo, ter se tentado dar o máximo de atendimento às mulheres, elas estão com mais dificuldade de deslocamento, com mais dificuldade de acesso aos mecanismos de denúncia. E, então, a subnotificação aparentemente mostra uma redução nos números, mas o fato é que, na vida real, isso não é verdade. Pelo contrário, todos os indicadores mostram a possibilidade de um aumento. Por quê? Porque a mais de 70% das agressões contra as mulheres, elas acontecem dentro de casa, né? Com o seu companheiro, ou então com pessoas próximas da família, ou com um relacionamento afetivo que não esteja necessariamente dentro do lar, mas que tenha um vínculo afetivo forte de proximidade. E agora, com a pandemia, com o isolamento social a que todos nós somos submetidos e submetidos, fica 24 horas por dia a mulher no mesmo espaço do seu agressor, daqueles que já tinham essa patologia, essa prática criminosa da violência, e também outros que não tinham, mas que podem ter desenvolvido, porque tanto ele quanto ela, dentro do espaço familiar por 24 horas, alguns sintomas, indicadores facilitam a questão da violência. Por exemplo, o maior estresse, a questão do uso de álcool em maior probabilidade, a questão do sobrecarga de trabalho. Então você tem todo a questão da ociosidade masculina, em que às vezes os companheiros não sabem lidar com isso. Então a gente tem aí vários fatores que tendem a aumentar os conflitos familiares e, consequentemente, também a violência contra a mulher. Então a gente tem um aumento no número do feminicídio. Isso é grave porque nesse quadro, né, de traumas nos relacionamentos, da questão econômica que falta, dos estresses que isso provoca, aumenta a violência física, psicológica e tantas outras, e as mulheres com menos probabilidade de fazer denúncia vão suportando, até que chegamos ao ápice da violência, que é a questão dos feminicídios. E aí aparecem os números só do feminicídio. Então, de fato, com as mulheres não dá para dizer que tem diminuído. E com as crianças é a mesma coisa. Há uma redução grande no número de notificação. A subnotificação já era grande, e agora com a pandemia também.
por causa do isolamento social e a grande dificuldade, então, do acesso aos meios de denúncia. Mas, infelizmente, a minha experiência aqui tem mostrado que esse quadro continua grave. Eu tenho recebido pelo comitê quase que diariamente casos de violência, que vizinhos anunciam, que pessoas me ligam e que tenho tentado fazer o encaminhamento junto à delegacia especializada, tentado acionar os conselheiros tutelares, que também deixaram de fazer a busca ativa nesse período da pandemia. Então a gente tem essas implicações e com isso eu quero dizer que o drama da violência contra crianças e adolescentes e contra mulheres, eles continuam em alta, e de um modo muito particular as violências sexuais. Infelizmente, né, esse é um quadro que a gente fica triste, né? Aqui no Rio, apesar do crescimento, nós também contamos com o crescimento das notificações. Já não ficamos mais tão caladas. E em Manaus, como está? Olha, eu diria que aqui em Manaus também cresceu a consciência de maior notificação. O pessoal tem feito mais notificações, apesar de que ainda é insuficiente, aquilo que eu disse. As famílias, né, estão quase que impossibilitadas. Uma coisa que tem nos ajudado muito e alegrado aqui em Manaus é as notificações feitas pela vizinhança, pelos amigos, e muitas delas por adolescentes. E aqui eu quero incentivar os adolescentes, as adolescentes a continuar com essa prática. Porque para nós isso referenda muito um trabalho que nós fazemos, que é de protagonizar os próprios adolescentes para que eles digam não à violência e para que eles sejam cúmplices uns dos outros, das outras, na denúncia. E nesse tempo agora a gente tem presenciado que muitas das notificações elas têm chegado à delegacia, têm chegado aos conselheiros tutelares, têm chegado aos nossos coletivos para os encaminhamentos, feitas pelos próprios adolescentes. Às vezes não é por aquele ou aquela que sofre violência. E eu estou falando aquele e aquela, porque embora nós estejamos falando de violência contra as mulheres e contra as meninas, há hoje um crescimento grande também de violência sexual contra meninos, né? E eles também são vítimas. Então a gente tem percebido que, embora insuficiente, as notificações, elas têm crescido e agorizada, né? Os adolescentes, as adolescentes, eles têm sido sujeitos, protagonistas nesse quadro das denúncias. E a população em geral tem ficado menos calada. Mas para nós aqui, também porque aqui os nossos meios de comunicação são mais precários do que outras capitais, como Rio, São Paulo, né? Nossa internet é muito fraca, pouca gente tem acesso. Os crimes também acontecem às vezes nas comunidades ribeirinhas, indígenas. Então isso dificulta mais a notificação. Mas a gente também percebe uma maior consciência na população. Não tá fácil não, né? A nossa luta é constante, a nossa luta é diária. Por isso que quando a gente está nesses espaços, né, é muito importante a gente trazer, debater essas questões, né? E sim, às vezes, né, quem não entende, quem não consegue visualizar isso, deve pensar assim: meu Deus, essas mulheres não param de falar nisso e todo dia repetindo a mesma coisa, mas nós somos incansáveis porque a gente sabe da necessidade de estar levando essas informações, né, Madre, e essas reflexões. Qual é o serviço de atenção prestada à vítima? O poder público se faz presente na defesa destas vidas? Na verdade, qual é o serviço de proteção, né? Nós temos aí várias conquistas nesse campo, né? Partindo daqui, mas a gente de Manaus, embora ainda para cá. Nós temos aqui um serviço de saúde de atendimento à vítima de violência sexual, que é chamada SAVES. Ele funciona em 4 hospitais públicos aqui da capital, em Manaus, né? Nas maternidades. Então, esse é um serviço muito efetivo e a gente tem que dar um hino de louvor à doutora Zélia Campos, que é uma médica imbatível, que participa do nosso coletivo, e de várias enfermeiras
que faz um atendimento muito personalizado e voltado para essa questão da violência contra as mulheres. Ainda é limitado. Temos alguns abrigos temporários de atendimento, né? Temos, é pouco ainda, contra as mulheres é muito fraco, a gente tem 2 delegacias, uma delegacia e uma extensão só em todo o estado, mas a gente tem uma casa-abrigo e um serviço provisório de quando precisa afastar a vítima do seu agressor para o atendimento. Para criança e adolescente, a gente tem alguns abrigos, né, casas de atendimento, temos várias organizações da sociedade civil que acolhem quando o juizado da infância ou encaminha as crianças que precisam afastar um pouco do convívio familiar para atendimento, mas ainda é muito precário os serviços de atendimento. A gente tem, então, uma delegacia especializada, tem os conselheiros tutelares, tem esse serviço de saúde e tem algumas organizações da sociedade civil que presta serviço de atendimento também psicológico. Temos vários projetos de atendimento psicológico para trabalhar o trauma, porque nós sabemos que a violência, qualquer uma delas, psicológica, física ou sexual, ela deixa marcas para o resto da vida. As pessoas, mesmo quando elas não chegam ao nível do feminicídio, mas a violência deixa traumas e que causam doenças mentais, depressão, e que pode levar depois ao suicídio. Então a gente tem vários grupos também que prestam serviço de atendimento psicológico às vítimas, nas ONGs, núcleos das universidades. São um pouco esses os serviços que nós vislumbramos no momento aqui em Manaus, e que se multiplica aí pelos vários estados da federação. Mas vale dizer que nesse momento político em que a gente está vivendo, todos esses serviços, sobretudo os serviços públicos, eles estão muito sucateados, né? Sofreram redução de orçamento, sofreram troca de pessoal, e às vezes a gente tem equipes não qualificadas para esse serviço, né? E a política de atendimento, tanto à infância quanto às mulheres, elas têm ficado em status secundários, né? Na política governamental, tanto a nível federal quanto no nosso caso estadual, que eu acredito que é um quadro também que se percebe em todos os estados da federação. Então, o que está segurando ainda o maior atendimento, mais humanizado, mais acolhedor, tem sido ainda as organizações da sociedade civil. Esse quadro a gente já percebe, né, desde lá do golpe de 2016, esse retrocesso nas políticas públicas, né, principalmente no que tange às políticas de mulheres, né, que foi extremamente violadas, né. Então, nesse momento agora, a gente percebe que piorou. Com a pandemia, então, e com a falta de sensibilidade dos governantes, isso a gente tem percebido que há em todos os municípios, todos os estados da Federação Brasileira, né? Irmã, como é o diálogo da mulher socióloga com a mulher religiosa? Temos muitos religiosos formados, dando aula em faculdades e outros níveis. Mas é bom contar ao público que ciência e religião não são inimigas. Concorda comigo? Concordo. E assim, eu quero dizer que antes de eu ser religiosa, né, de eu ser freira de uma congregação, que eu acolhi e assumo com muita responsabilidade pela minha fé, eu sou mulher e sou cidadã. E a sociologia me ajudou muito e me ajuda a compreender os processos sociais, os dramas da humanidade com objetividade. E entender que a minha fé, ela não é incompatível com isso, até porque a fé que eu professo num Deus, é uma crença a favor da vida das pessoas, contra todo o sofrimento, contra toda a injustiça, contra toda a opressão social. E o Evangelho de Jesus Cristo está repleto disso. A sociologia, ela casa muito bem, porque ela ajuda a gente a perceber o porquê que isso acontece, quais são as causas estruturais disso. Então, para mim, a sociologia, ela é um reforço para a vivência da minha fé e para a vivência do meu ser mulher cidadã.
Então ela só me ajudou a perceber a complexidade da vida, dos processos sociais, políticos, culturais, nesse campo da violência contra a mulher, das relações desiguais de gênero, de entender que, de fato, nenhuma crença religiosa, ela pode jogar água dentro, aqui usando o termo do nosso catolicismo popular, em qualquer injustiça, em qualquer desigualdade. Então, que a religião ela tem que ser para libertar e não para escravizar. Então, para mim, assim, não tem incompatibilidade, eu assumo isso com muita leveza e responsabilidade. Isso traz alguns conflitos, sim, em alguns momentos, com o institucional, porque todas as religiões, elas têm visões plurais, como toda a sociedade. Então, às vezes, no institucional, alguns temas podem causar algum conflito, mas eu tenho uma consciência muito clara de que a religião que eu professo, ela não pode sobrepor aos direitos humanos, sociais, políticos, conquistados aí de forma democrática, né? Por toda a população e com a nossa colaboração também. Então eu lido com isso com muita leveza, com muita integração e assim, faz me ajudar. Porque quando eu analiso objetivamente os cenários, são marcados de dor, de sofrimento, de opressão, no caso das mulheres, quando eu me indigno, né, com essa realidade, quando eu percebo que precisa fortalecer a organização popular, precisa, às vezes a gente pensa, bom, nossas forças humanas parecem impossível. A fé chega como um elemento que me ajuda a alimentar a esperança e que me traz uma força do sagrado, né? No meu caso, do Deus da vida, do Deus dos pobres, do Deus dos menos favorecidos, e aí eu me animo e vou buscar na ciência e na força plural dos meus companheiros essa força, esse incentivo para continuar lutando. Então, para mim, a mulher religiosa e a mulher socióloga formam a Eurídice de forma mais completa. Madre, irmã, sabe, é muito bom ouvi-la, é muito bom ouvir nessa sua explanação, falando da sua religiosidade, falando da sua luta, falando da sua militância, porque a gente não pode deixar de falar desse cenário político em que vivemos, dessa falta de amor, de empatia, e desses governantes, muitos deles que estão aí, que foram eleitos, usando a fé, né, usando o nome de Deus, e que a gente vê que não é algo profundo, que não é algo verdadeiro, que é algo que distorce tudo isso que Jesus ensinou, né? Eu não sou uma pessoa assim, vou lhe dizer que fui criada na fé católica, mas hoje eu não professo nenhuma religião, respeito todas as religiões, mas a gente está vivendo um momento de muita intolerância e muitas controvérsia a respeito da religião. A senhora gostaria de aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão? Infelizmente hoje causa grande tristeza o uso indevido da religião para referendar tendências políticas que vão totalmente contra a democracia, contra o direito dos povos, que incita a violência, que incita o ódio, a intolerância. A gente está vendo aí as religiões, sobretudo as religiões de matriz africana, tão perseguidas. Isso é abusivo, eu denuncio isso, repudio, acho que a religião não é para isso, não tenho nada contra as pessoas religiosas ascenderem aos espaços políticos e sociais, só que os espaços políticos e sociais não é espaço para pregação religiosa, para introduzir valores religiosos específicos, né? Às vezes fundamentados no moralismo, em práticas até genocidas e etnocidas. Então, assim, de fato, hoje a gente vê as bancadas políticas instrumentalizando a Bíblia, a religião, para justificar seus interesses, que na verdade são interesses desse sistema de necropolítica que a gente está vivendo, que faz numa loteria quem deve viver e quem deve morrer, e elegendo quem deve morrer, a população negra, os povos indígenas, as mulheres, as pessoas de outra orientação sexual, né?
incentivando a xenofobia, a homofobia, a LGBTfobia. Eu repudio, não concordo com isso e acho que precisamos denunciar isso e em qualquer religião, seja na minha ou numa outra. O espaço político é um espaço em que deve se respeitar todas as religiões, mas a norma dos espaços políticos não é a religião, é a Constituição e é o sistema democrático que a gente tem. Então, de fato, você tem razão, acho que a gente precisa aprofundar a dimensão da laicidade do Estado. Ele tem que ser laico, né? Embora a gente tenha ele na Constituição como laico, hoje a gente está vendo essa laicidade ameaçada. Acho que é um assunto que merecia um debate muito específico, mas você tem toda a razão. E esse assunto, essa forma de usar a religião tem contribuído muito para as violências, né? Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra a comunidade LGBTI, violência contra os povos indígenas, contra todos aqueles que são diferentes, né? Eu, pessoalmente, a minha experiência de religião me abre, me torna universal e plural. E eu me considero uma pessoa muito ecumênica, valorizo e respeito todas as religiões. E critico todas as práticas religiosas que são, a meu ver, contrárias, né, ao bem viver, né, contrárias a um projeto de vida e de sociedade onde a cultura da paz se estabelece. Então, acho que esse é uma chaga muito sofrida para nós também, que temos fé nesse momento, mas acho que com lucidez, né, a gente precisa denunciar isso. É isso, Madre. Muito, irmã, muito obrigada por essa contribuição, que isso incomoda muito, né? Incomoda muito. Eu vou lhe fazer aqui a sexta pergunta, que é a nossa última pergunta, mas aí depois eu gostaria que a senhora falasse mais alguma coisa que ficou para trás, né? Às vezes a gente faz as perguntas, mas tem mais alguma coisa a acrescentar e aí eu vou lhe deixar à vontade, tá bem? Tá bom. Através da sua experiência, por onde passa a revolução da vida de uma mulher que tornará protagonista da sua história? Olha, na minha experiência, acho que esse é um processo. É um processo de vida em que a gente precisa estar atenta às vivências da gente, né? A gente vai tomando a rédea da nossa história, né? O protagonismo dela a partir das experiências vividas e das oportunidades que a gente vai tendo. Na minha história de vida, eu sou muito grata porque eu sou filha de uma mulher muito, que a gente está no céu, que foi minha mãe, muito ativa, muito liderança, apesar de um tempo em que nós, mulheres, ainda éramos muito subjugadas. Mas na minha casa, a liderança maior não era do pai, era da minha mãe. E ela, desde a infância, dizia pra gente assim, ó, nós somos mulheres, nós não somos objeto, nós não somos coisa, nós temos vontade e pensamento. Eu não entendia muito na minha infância isso, mas isso me ajudou muito depois, na escola, na comunidade, nos grupos que eu fui integrando, sempre pensar de que, embora dissessem pra gente, né, que mulher não tinha valor, embora dissesse pra gente que a gente precisava ficar no nosso lugar, e que o nosso lugar era a casa, nosso lugar era sempre o de segunda categoria, aquele ensinamento da minha mãe me motivava a ir rompendo. Então eu fui uma mulher que fui transgressora em muitas situações da minha vida, né? Transgressoras em casa, por exemplo, desde quando não diziam que o menino podia ir para a festa e ficar até de madrugada, a mulher tinha que voltar às 10 horas da noite, né? Eu sempre ficava para voltar com meu irmão, coisas assim. Então a minha experiência foi de muita transgressão. E aí as transgressões, às vezes algumas foram boas, outras eu também apanhei, de certa forma, errei, equivoquei, mas elas me ajudaram sempre a levantar. E essa é uma questão. Agora, no meu trabalho com as mulheres, o processo das mulheres confiarem em si mesmo e tornarem-se protagonista é um processo longo e demorado. E o primeiro passo para isso é oportunizar que elas falem da sua realidade.
que elas falem da sua situação, que elas tenham um espaço de confiança para partilhar seus problemas e dificuldades, e no conjunto, eu sempre trabalhei com mulheres do meio popular, elas mesmas, umas das histórias das outras de superação, vão ajudando elas a se perceberem, né, capazes, além da dor e do sofrimento. E aí elas vão conquistando o seu poder de fala, o seu poder de decisão, né? É por aí. Então eu penso que um dos primeiros caminhos do processo é criar espaços de confiança para que as mulheres possam falar das suas realidades e perceber na sua luta cotidiana que elas são possíveis de mudança, né? De superar as dificuldades e que não estão sozinhas, que tem outras que sofreram e sofrem com elas, mas também que lutam com elas. Esse acho que é um primeiro passo. O segundo, eu acho que é o estudo. Para mim, o estudo me ajudou muito. As mulheres precisam continuar estudando, precisam se aprofundar, precisam debater, precisam, né? A questão da participação. As mulheres precisam romper, apesar de que a gente já avançou muito, né? Mas a gente ainda tem pouca participação das mulheres em muitos espaços, na política, na religião, na comunidade, nas instituições de ensino. Então, estudo e participação, para mim, é um outro processo que as mulheres precisam cada vez mais ir ampliando esse caminho, né? E o movimento, para mim, o movimento popular, né, os espaços de luta, eles são também escola de protagonismo, em que a gente vai cada vez se autoafirmando mais. Então eu sugiro às mulheres, né, não guarde para si, partilhe sua dor, seu sofrimento. Nós, organizações da sociedade civil, das igrejas, precisamos criar cada vez mais os ciclos de diálogos, de partilha,